Cumprimento a todos os nossos irmãos e amigos que estão participando desse culto com a paz do Senhor. Convidamos para que colocássemos em pé, vamos estarmos dirigindo a oração a Deus. Estamos iniciando nosso culto nessa noite. Querido e eterno Deus, poderoso Pai, somos gratos a Ti, Senhor, pois estamos na Tua presença mais uma vez, apresentando nosso culto, nosso louvor, a nossa adoração, através desses canais a qual, Senhor, estão à disposição de todos. Venha, Senhor, nos abençoar com as suas ricas bênçãos do alto céu. É o que nós te pedimos e te suplicamos, desde agora e para sempre. Amém, amém. Nós vamos estarmos louvando a Deus nesse momento, juntamente com nossa irmã Adna, e você que está no seu lar, nós que estamos aqui, irmãos, com toda a alegria do nosso coração, vamos louvar ao Senhor Jesus, né? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos estar louvando os irmãos o hino de número 73. 73, irmãos. Pecador, escuta a voz do Senhor. Se está cansado, ó, vem descansar. Vem, não te detenha sem nenhum temor. Deixa o teu fardo e vem repousar. Vem, vem a mim, e descansarás. Toma o meu jugo, te guiarei. Sou humilde, manso, dou-te minha paz. Oh, vem hoje mesmo e te salvarei. Venha Deus faminto, pobre pecador, a mané celeste preparado já. Grátis é a festa, grátis é pra mim. Cristo te convida, vem e cearás. Vem, vem a mim, e descansarás. Toma o meu jugo, te guiarei. Sou humilde, manso, dou-te minha paz. Oh, vem hoje mesmo, te salvarei. Andas desviado, longe do redil, deixa devagar e vem ao bom pastor. Pelos montes, vales, há perigos mil. Volta ao rebanho do teu Salvador. Vem, vem a mim, e descansarás. Toma o meu jugo,
Meus irmãos, nesse momento nós vamos fazermos a leitura da palavra de Deus. Convido o diácono, nosso irmão Nicodemos, que estará nesse momento fazendo a leitura e também seguindo em oração. Aos irmãos que estão nos nossos canais, principalmente o 14.1, sempre está passando no vídeo os números do nosso WhatsApp, a forma de nós comunicarmos, e nós estaremos atendendo os vossos pedidos, que no decorrer do culto, certamente Deus falará no seu coração, através dos louvores, bem como através da palavra propriamente dita, né? Convido-os para que colocássemos em pé, e nós estaremos fazendo a leitura. Também saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Abramos a nossa Bíblia, irmãos. Primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. 1 Timóteo. Capítulo 2, 2 versículos apenas. Versículo 2 e versículo 5 e 6. Primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, que diz assim no versículo 2, capítulo 2 e versículos 5 e 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Amém? Vamos orar, irmãos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, como é bom estar em tua casa, Senhor Jesus, estar na tua presença para louvar e bendizer o teu santo nome, Pai. Que nesta noite, Senhor Jesus, vidas sejam alcançadas, Senhor. A alma seja curada, Senhor Jesus, os aflitos sejam alcançados, meu Senhor Jesus, que as tuas mãos estejam estendidas para sarar, para curar e para libertar. Pedimos as tuas bênçãos, Senhor Jesus, que vá adentrando no lar de cada um, no corações daqueles, Senhor Jesus, que necessitam ouvir a tua palavra. Precisamos de ti, Senhor Jesus, e derrama das tuas bênçãos nessa noite. É o que nós pedimos desde já, no teu santo nome. Amém. Amém. Nesse momento, irmãos, nós estaremos dando a oportunidade para nossos adolescentes estar louvando ao Senhor Jesus. Se sentir de cantar juntamente com o adolescente, irmãos, podemos louvar juntos com eles, né? Você me chamava de pai.
Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Meus irmãos, convido neste momento a todos que abramos a nossa Bíblia. Estaremos ofertando na casa do Senhor. Livro do Êxodo, capítulo de número 35, apenas 2 versículos. Êxodo, capítulo 35, verso 4 e 5. Diz assim a palavra de Deus: falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor ordenou dizendo: tomai do que vós tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto a trará por oferta alçada ao Senhor ouro, prata e cobre. Amém? Meus irmãos, aqui nós podemos extrair um princípio que o Senhor estabeleceu, o Senhor passou a Moisés, que é o princípio de nós ofertarmos na casa do Senhor, mas ele deixa muito bem claro, e Paulo também, quando nós lemos na Epístola aos Coríntios, ofertarmos de forma voluntária, um coração voluntário. E nessa noite, eu tenho certeza que nós temos muitos corações voluntários aqui para ofertar o seu culto e também a sua oferta de gratidão ao Senhor. Neste momento, enquanto nossa irmã Adina está louvando a Deus, esse é o momento oportuno no qual nós vamos também estar ofertando essa oferta voluntária na obra do Senhor. Amém. Vamos voluntariamente. Os irmãos que estão em casa podem fazer isso através do Pix, transferência bancária, que é o CNPJ da nossa igreja, mas com alegria em nosso coração. Amém. Vamos estar louvando ao Senhor enquanto a igreja oferta. Aleluia, Jesus. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, as palavras eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Aleluia, Jesus.
cooperarão para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo. Vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Aleluia. Meus irmãos, nesse momento nós estaremos ouvindo a palavra de Deus. Nós convidamos a todos para que colocássemos em pé. Nós estaremos recebendo o diácono, nosso irmão Igor, que estará ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. Permaneça conosco, temos a plena convicção que Deus tem uma palavra muito especial para os nossos corações. Por isso, meus irmãos, vamos ouvir a palavra de Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, irmão, em Isaías, no capítulo 9. Vamos ler a partir do versículo de número 6. Os irmãos que estão em casa, nos acompanhando, pegue um exemplar da Bíblia Sagrada que você possui na sua casa e abra junto conosco. Vamos ler todos juntos o livro de Isaías, capítulo 9. Vamos ler os versículos 6 e 7. Glórias ao nome do Senhor. Amém? Diz assim a palavra de Deus: porque toda a armadura, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus amados irmãos, nós estamos muito felizes, porque Deus está nos dando condições de estar na sua casa, de estar neste programa que alcança muitos lares. É uma alegria para a igreja, né, irmãos, estar reunidos e levar a palavra de Deus a tantas pessoas. Nós acabamos de fazer uma leitura muito propícia para o momento que nós estamos passando, né? Nós estamos nos aproximando do Natal, estamos em época de final de ano, uma época tão gostosa, né, irmãos? Eu particularmente gosto muito, e nós vamos nos aproximando desse final de ano, e aquele sentimento de final de ano, de Natal, de Ano Novo, começa a tomar forma em nossos corações. Mas nós que servimos a Deus, nós temos uma obrigação, né, de olhar com os olhos das Sagradas Escrituras, com olhos espirituais, todos os momentos que nós passamos, inclusive os festivos. Nós estamos próximos a passar por este feriado, o feriado do Natal, e ele traz uma mensagem, irmãos, muito importante para o nosso coração, para a nossa vida, se nós aproveitarmos esta oportunidade para buscar as suas razões. Às vezes nós achamos que o final de ano, né, o Natal especialmente, é a época em que nós simplesmente presenteamos as pessoas que nós amamos, ou que é a época em que nós comemos um pouquinho melhor, né, irmãos? Aquelas festas, aquelas reuniões de família, com aqueles banquetes tão gostosos. Mas a mensagem do Natal, ela traz
algo especial para o nosso coração. Nós acabamos de fazer uma leitura que é uma das muitas profecias feitas no Antigo Testamento a respeito do nascimento, do advento, ou até do poder do Messias, que viria após alguns bons anos, passado alguns anos dessas profecias. O povo judeu, o povo de Israel, irmãos, eles foram escolhidos por Deus para ser seu povo escolhido, sua nação, foram privilegiados, né, irmãos, em ter a sua trajetória antiga registrada praticamente em todo o Antigo Testamento. E eles, culturalmente, desde sua antiguidade, de seus antepassados e descendentes, esperavam o advento do Messias. Eles aguardavam esta promessa sublime do dia em que chegaria a hora em que o Messias esperado chegaria e colocaria fim, né, ao sofrimento daquele povo e instauraria o grande reinado do povo judeu. Mas quando nós analisamos a história, nós vemos que este povo constantemente, né, permanecia nesta esperança, permanecia neste fervor, neste agrado de aguardar a volta, a chegada do grande e esperado Messias, mas constantemente eles caem num ciclo pecaminoso e afastam-se de Deus. Deus aplica-lhes a sua ira e a sua justiça. Isso acontece em muitos episódios do Antigo Testamento, como na época de Moisés, a época do profeta Samuel, a época do rei Josias, grandes homens de Deus levantados pelo Senhor para reaproximar o povo judeu, o povo israelita do Senhor espiritualmente. Aquela promessa, irmãos, de que um dia chegaria o tão esperado Messias, parecia que em certos momentos da história esfriava na memória e no coração daquele povo, e eles constantemente cediam ao pecado, à idolatria, e acabavam sofrendo a ira e a justiça de Deus. Mas quando nós chegamos especialmente depois da era dos juízes, nós vemos Deus levantando grandes profetas, homens de Deus, que profetizam com ênfase, mais propriamente, a respeito deste Messias. Homens escolhidos que fazem profecias messiânicas, e um deles, o profeta Isaías, um profeta que culturalmente era mais privilegiado, tinha uma certa liberdade entre a classe mais rica daqueles dias, e ele profetiza a respeito do Messias nesse capítulo e nos versículos que nós lemos anteriormente. No capítulo 9 do livro do profeta Isaías, ele faz uma descrição parcial de como, ou do tamanho do poder e da chegada maravilhosa que teria este Messias, este Salvador, que o povo ansiosamente esperava. E ele descreve, né, como ele seria uma divisão da vivência daquele povo, e como eles seriam agraciados pelo enorme poder daquele Messias, de Jesus Cristo. E nós vemos a história, irmãos, passando, e curiosamente, essas profecias são constantemente repetidas. O próprio profeta Isaías, por mais de 10 ocasiões, relata em profecias como seria um pouco do ministério, da chegada, ou descreve em partes o tamanho do poder deste Messias. Mas o povo, irmãos, parece que desatento às profecias, aos avisos e à voz de Deus, quando é chegado este momento tão sublime da história da humanidade, quando finalmente é chegado o Messias, o povo lhe passa desapercebido. Quando nós olhamos o Evangelho de Lucas, me recordei desses versículos agora, irmão, se não me engano, o capítulo 1 ou capítulo 2, fala a respeito do nascimento de Jesus, isso no capítulo 2. E nós vemos neste capítulo 2, passados mais de 600 anos daquelas profecias, e este episódio finalmente acontece. O Messias aguardado chega,
o nascimento de Jesus é iniciado com a aparição daquele anjo para Maria, dando-lhes aquelas informações no capítulo anterior, no capítulo 1 e no versículo 46, e no versículo 2, no capítulo 2 de Lucas, acontece então o nascimento de Jesus. Irmãos, este acontecimento para a cultura judaica, para aqueles que aguardavam e haviam sofrido tanto, era o maior acontecimento de sua história, da existência daquela nação, daquele povo. E nós, acompanhando a história, irmãos, vemos que, tristemente, eles não percebem, né, irmãos, não identificam a figura do Messias em Jesus. E, infelizmente, nós conhecemos bem a história. Jesus cresce, inicia seu ministério, faz grandes maravilhas, salva multidões, mas infelizmente é crucificado pela história, pelos judeus, e ele então regressa ao céu e vai preparar um lugar para posteriormente voltar e buscar a sua amada igreja. Irmãos, essa história que os irmãos conhecem de cor, ela deve ser como um instrumento de reflexão para a nossa vida. Nós estamos nos aproximando aqui na nossa cidade, no nosso país, do Natal, e quando nós chegamos nessa época festiva, às vezes nós até usamos erroneamente o termo do espírito natalino, né, como a descrição deste sentimento de reunirmos em família, de fazermos aqueles banquetes, de presentear as pessoas que nós amamos, principalmente os nossos filhos, os nossos pais. E às vezes, irmãos, a mensagem principal deste período, assim como aconteceu com o povo judeu, passa despercebido dos nossos corações. E às vezes nós passamos aquele final de ano, pegamos folga, viajamos, fazemos todo aquele trabalho, toda aquela reunião, fazemos toda aquela comida, organizamos a casa, enfeitamos nossas casas, e a mensagem principal, o teor mais profundo desta época, passa desapercebido aos nossos corações. Quando nós chegamos nessa época, logicamente nós sabemos que Jesus não nasce no dia 25 de dezembro, nós sabemos que Jesus nasce provavelmente em outra época, mas propriamente pela Bíblia, talvez ali em outubro, final de setembro. E quando nós olhamos este feriado, ele deve nos servir de oportunidade, irmão. Logicamente para nos reunir em família, mas também para refletir o maior acontecimento já ocorrido na humanidade, que é o nascimento de Jesus. Este fato, irmãos, este episódio da história, que divide a história, como um divisor de águas na história da humanidade, e para nós que servimos a Deus, né, é a celebração do início do ministério de Jesus, que purificaria os nossos pecados e nos daria verdadeiramente uma chance para sermos salvos e dignos diante de Deus. O nascimento de Jesus, irmão, para o cristão, é a simbologia mais real, mais profunda, que nos remete à salvação. É neste período, no seu nascimento, que nós vemos a concretização das profecias passadas, de que viria este Messias e que purificaria a nossa vida, seria o remidor de nossos pecados, e nos daria a chance de novamente atravessarmos aquela ponte destruída pelo pecado e nos achegarmos a Deus. Irmãos, o nascimento de Jesus em nossa vida deve ser sim celebrado, não de maneira cotidiana, automática, ou simplesmente carnal, ou simplesmente familiar, mas ela deve ser, irmão, uma lembrança, um reforço espiritual para a nossa vida, nos lembrando deste episódio do nascimento do nosso Messias e Salvador Jesus Cristo. Quando Jesus nasce, nós vemos aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, a história muito bem contada, nós vemos acontecendo justamente o contrário do que muitos do povo judeu esperavam. Eles aguardavam o rei, o Messias, e eles aguardavam este Messias que subjugaria o poder
do império da época, o império de Roma, e colocaria abaixo aquele império e levantaria a nação de Israel num lugar de destaque e governo mundial. Eles achavam que o Messias seria um grande herói ou um grande guerreiro que colocaria abaixo o império humano romano e levantaria um império humano para Israel. E quando Jesus inicia o seu ministério, a palavra do Senhor, os ensinamentos de Jesus vão contrários a esta expectativa do povo judeu. Quando Jesus fala para seus discípulos, para o povo que o seguia, ele diz que o reino que ele vinha preparar não era um reino humano, né? Mas era um reino celeste, que as vitórias e a construção que a sua vida traria, que o seu sacrifício traria, era uma construção espiritual e eterna, e que o reino que eles aguardavam, que seria humano, poderoso para o povo judeu, Jesus diz que seria um grande reino, mas um reino celeste. E o povo judeu, infelizmente, não reconhece a messianidade de Jesus Cristo. Nós conhecemos a história, e eles tornam por crucificar Jesus. Irmãos, essa passagem, essa mensagem, ela deve servir de reflexão para nosso coração. Às vezes, irmãos, nós crucificamos a Jesus. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz aos Coríntios, que aquele que come o pão, bebe o vinho, aquele que participa da ceia indignamente, é o culpado do corpo, é do sacrifício de Jesus. Irmãos, quando nós participamos deste ato sublime, sem o reconhecimento, sem a lembrança da grandiosidade do sacrifício de Jesus, nós ignoramos, irmãos, o seu maior feito, a purificação de nossos pecados. E às vezes a vida cotidiana, às vezes os afazeres, às vezes a euforia festiva deste final de ano, pode fazer o nosso coração passar despercebido para essas questões. E às vezes nós passamos o feriado de final de ano, né? Comendo, bebendo, se alegrando, algo muito bom, necessário para nós, mas sem ao menos em nenhum minuto nos lembrarmos do nascimento de Jesus. Este episódio, irmão, tão sublime, que significa algo tão profundo para nós que servimos a Deus. Para nós que estamos servindo ao Senhor, é a lembrança do início, da trajetória de Jesus, que levaria à remissão de nossos pecados. Para aqueles que ainda não aceitaram a Jesus, este episódio, irmãos, representa o início da nova chance que Deus nos dá. Às vezes, irmãos, nós estamos perdidos. Às vezes muitas pessoas passam esta época festiva distante de suas famílias. Às vezes alguns, infelizmente, passam esta época de final de ano em luto, ou em doença, ou em uma grande dificuldade. Mas há um sentimento, irmão, uma lembrança que pode ser remetida a nosso pensamento neste final de ano, que alegra o nosso coração. É a lembrança do nascimento de Jesus, o nascimento de um Salvador, de um remidor de nossas vidas, daquele que perdoa, reconstrói a nossa vida, perdoando os nossos pecados e nos dá nova chance para servirmos ao Senhor e vivermos uma vida digna diante de Deus. A mensagem do Natal principal, irmãos, logicamente é o nascimento de Jesus Cristo, mas também é uma mensagem de salvação para nosso coração. A mensagem de salvação do nascimento deste Messias, que é o nosso remidor. Quando nós olhamos a história, nós sabemos, na cultura judaica, a lei do levirato, né? A necessidade de quando uma viúva perdia seu marido e ele não dispunha de irmãos para se casar, os parentes mais próximos assumiam o compromisso, assumiam as dívidas, assumiam a responsabilidade por aquela mulher, por seus filhos, e tornava-se remidor daquela viúva, daquela família, e lhes dava a chance de viver uma vida digna. Por isso nós cremos no nascimento de um Jesus, que é o remidor de nossas vidas. Se não fosse este Jesus nascido, aonde nós estaríamos?
se não fosse o amor de Deus em nossa vida, aonde nós estaríamos? Este amor sublime, irmãos, nós conhecemos bem a palavra de Deus, quando diz em João, no capítulo 3, o versículo 16, que o que motiva o presente de Deus para a humanidade, através de Cristo, é o amor que Ele sente por nós. O Natal, irmão, esta época maravilhosa, é a época de reflexão, da expressão mais sublime de amor de Deus por nossas vidas, ao entregar seu único Filho para morrer por nossos pecados. Nós conhecemos o sofrimento de Jesus, né, irmãos? Não foram poucos os sofrimentos que Ele passou. A sua curta trajetória nesta terra foi uma trajetória, irmãos, de muitas maravilhas, da externação de muito poder, mas também de muito sofrimento, sofrendo dores, experimentado no trabalho, sendo pisado, moído pelos nossos pecados, sofrendo sofrimento, dores intermináveis, para nos dar a chance, irmãos, de encontrarmos a salvação, para remir os nossos pecados e nos dar esta chance de gozarmos de uma vida maravilhosa ao lado de Jesus. Que esta época de final de ano, irmãos, sirva para nosso coração como um momento de nós revigorarmos o nosso sentido espiritual, olharmos e lembrarmos do sacrifício, do nascimento de Jesus, de seu crescimento, de sua vida, de seu ministério, nos lembrando com alegria das suas maravilhas, de seus milagres, mas também lembrando, irmão, das dores que Ele experimentou para salvar a mim e a você. Que este final de ano, irmão, sirva para isso. Quando nós nos reunirmos em família, quando nós darmos as nossas mãos para agradecer a Deus em oração, que nós tiremos uma porção deste tempo para agradecer a Deus pelo nascimento de Jesus, de nosso Salvador, de o remidor de nossas almas, daquele, irmãos, que nos dignificou diante de Deus, que nos transportou das trevas para a luz, aquele que nos deu, irmão, esta nova oportunidade. Quando nós olhamos, irmãos, os dias de hoje, nós logicamente nos preocupamos, né, irmãos? Nós sabemos que as pessoas hoje têm sua vida corrida, nós temos os nossos afazeres, né? Às vezes nós temos ali o trabalho, saímos cedo de casa, chegamos tarde, aí nós chegamos em casa, temos afazeres de casa, né? Às vezes nós temos ali uma roupa para lavar, para recolher, vamos fazer uma janta, depois tem que lavar a louça, arrumar as coisas para o dia seguinte, tomar um banho, e às vezes essa rotina, muitas vezes cansativa, rouba de nós o tempo que nós poderíamos dedicar para nos lembrar de Jesus Cristo. Eu acho muito bonito, irmãos, o propósito da Santa Ceia. Quando o apóstolo Paulo, irmãos, está ensinando a igreja corintiana a respeito da Santa Ceia, que eles estavam tendo alguns problemas quanto à celebração da Santa Ceia, Paulo deixa claro: quando vocês se reunirem, esperem uns pelos outros, e ao iniciarem isso, façam em memória. A Santa Ceia, irmãos, é uma simbologia que nos remete à memória, é um momento para lembrarmos expressamente do sacrifício de Jesus. Parece que Paulo, irmãos, quando coloca Jesus, quando faz isso com seus discípulos, Paulo, quando ensina isso para a igreja gentia, para a igreja, os irmãos judeus, quando coloca esta lembrança, esta simbologia dentro da liturgia da igreja, parece que Paulo já estava em profecia vendo como seriam os dias de hoje, aonde nós estamos tão amarrotados, né, irmãos, com os afazeres da vida. Às vezes nós passamos semanas sem conseguir ler a palavra de Deus, passamos semanas sem conseguir orar, e às vezes a Santa Ceia é o momento propício para nós nos lembrarmos do sacrifício de Jesus, porque passamos um mês com a rotina, com o cansaço, com o estresse, sem a possibilidade de lembrar do sacrifício de Cristo. Irmãos, isso é uma alegria, mas um alerta para a nossa vida, né, irmãos? Quando nós nos reunirmos,
nós nos lembremos do nosso Senhor, do nosso Salvador, de seu nascimento, de seu sofrimento e de sua morte remidora. Irmãos, esta lembrança deve estar diariamente em nosso coração. Nós sabemos que os dias são maus, poucas são as mensagens pregadas a respeito do nascimento, da vida e da morte de Jesus. Poucos são os hinos que falam do nascimento, da morte de nosso Senhor. E isso ocasiona às vezes, irmãos, esta falha em nós de não nos lembrarmos desses episódios tão importantes para nós. Que o Espírito Santo de Deus nos dê graça, irmão. Que Ele entre em nossa vida de uma maneira poderosa e maravilhosa, nos dando, irmãos, pelo menos todos os dias, uma pequena porção de tempo que nos possibilite lembrar de Jesus. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos que o que motiva, logicamente, o nascimento, a vida, o sofrimento e a morte de Jesus, somos nós, nossas falhas e nosso pecado. Jesus lembrou-se de nós na cruz. Jesus lembrou-se de nós em seu sofrimento. E nós, irmãos, precisamos trazer à memória, né? Como diz Lamentações, trazermos à memória aquilo que nos dá esperança, né? Que a mensagem do nascimento de Jesus seja uma mensagem de esperança para a nossa vida. Quando nós achamos que não tínhamos valor, lembremos do nascimento de Jesus, que nasce, vive, sofre e morre por nossos pecados. Quando as coisas estiverem difíceis, quando as lutas ou as adversidades estão como ondas, né, cobrindo a nossa embarcação, que nós trouxemos à nossa memória esta lembrança que nos dá esperança do nascimento, da vida, do sofrimento, da morte e ressurreição de Jesus. É por Ele, irmão, que estamos aqui nesta noite. É para Ele que fazemos este culto, né, de gratidão. É para Ele, irmãos, que nós estamos aqui, nos reunimos, devotamos a Ele a nossa vida, entregamos a nossa vida ao Senhor. É para Ele, irmãos. Então, que nesta noite, tão abençoada por Deus, nós nos guardemos ao que diz aquela linda profecia de Isaías. Olha, haverá um dia e chegará um filho, um menino, e ele vai nascer, e todo o principado estará sobre seus ombros, todo o poder, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Este Senhor, com um nome quádruplo, conforme esta profecia de Isaías, nasceu. E Ele trouxe a nós, irmãos, esta capacidade e esta possibilidade de vivermos uma nova vida, de nos entregarmos a Ele integralmente, compartilhando com Ele, irmãos, não somente aquilo que dispomos de maravilhoso, de capacidade, de talento, mas entregando a Ele os nossos anseios, nossos temores, entregando a Ele as nossas dores, nossas dificuldades, aquilo que pesa sobre nós, aquilo que tira de nós a paz, e entregamos a Ele. E a Bíblia diz que este Senhor tem a capacidade, irmão, de remover de nossas vidas aquilo que nos condenaria e nos dar, irmãos, a remissão de nossos pecados. Irmãos, glórias a Deus por seu nascimento, glórias a Deus pela vida de Jesus, graças a Deus por seu sofrimento, por sua morte e por sua ressurreição. É por isso, irmãos, que nós estamos aqui. É sobre esta mensagem que edificamos a igreja do Senhor. É sobre esta mensagem que firmamos a nossa viva esperança de que este Senhor, uma vez oprimido, uma vez com sofrimentos, uma vez morto e ressurreto, retornará um dia glorioso para buscar a sua amada igreja. Naquele dia, irmãos, nós estaremos sendo ascendidos ao céu com Ele. Entraremos nas mansões celestiais que Ele foi preparar para nós. Viveremos com Ele pela eternidade. Uma vida, irmãos, sem o jugo da morte, sem o jugo do sofrimento e do pecado. E gozaremos de uma eternidade de bonança com o Senhor.
vale a pena, irmão, nós servirmos ao Senhor, entregarmos a Ele, de trazermos esta memória do seu nascimento, de sua vida, de seu sofrimento e de sua morte e de sua ressurreição. É esta mensagem, irmãos, que Deus faz brotar em nosso coração e que ela não deve ser abafada, irmãos, pelo momento de euforia que passaremos nesses próximos dias. Todo final de ano, né, irmãos, parece que nós ficamos com o nosso coração um pouquinho mais sensível, né? Fazemos novas promessas, projetamos um novo homem, uma nova mulher. Não será o ano do emagrecimento, o ano da vitória, o ano da mudança na minha vida, mas que seja um ano, irmãos, marcado pela lembrança viva em nosso coração e em nossas mentes de Jesus Cristo. Em nosso coração e em nossa vida, a lembrança de seu nascimento, de sua vida, de seu sofrimento, de sua morte e de sua ressurreição. Façamos uma oração nesse momento. Eu convido a igreja para se colocar de pé. Agradeceremos a Deus em oração por esta palavra, por ter falado em nossos corações de uma maneira especial, por nos fazer remeter o nosso coração e nossa mente, irmão, a este momento tão sublime da história, o nascimento de Jesus, sua vida, seu sofrimento, sua morte e sua ressurreição. Este Senhor, este Messias, não reconhecido por aqueles a quem Ele escolheu, mas abriu a chance de nós, que estávamos distantes e perdidos, recebermos Ele em nossa vida e vivermos uma nova vida ao seu lado. Feche os seus olhos, oremos. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por esta palavra, que o Senhor em nosso coração faça brotar esta memória, Senhor, de seu nascimento, de sua vida, de sua morte, de sua ressurreição. Senhor, para avivar em nosso coração esta memória, esta esperança viva de sua volta, de seu regresso, Senhor, aonde nos buscará a tua igreja, para gozarmos de uma eternidade ao seu lado. Senhor, nos ajude a mantermos os nossos pensamentos ligados ao Senhor, que nós limitemos a euforia festiva de nossos corações e que ela não abafe, Senhor, esta memória viva em nossos corações e em nossa mente, aonde nós lembramos do Senhor e alegres estamos, Senhor, pelo privilégio que nos destes. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Amém. Quantos podem louvar a Deus por essa palavra muito especial aos nossos corações? Que Deus abençoe. Nós vamos ouvir nesse momento, nosso grupo de adolescentes estarão louvando ao Senhor. Em seguida nós estaremos apresentando os pedidos de orações. Aquele irmão, aquele amigo que precisa de uma oração, uma intervenção de Deus na sua vida, sempre está passando o número do WhatsApp da igreja e você poderá estar fazendo o seu pedido. Nós estaremos orando por você também. Ouçamos nossos adolescentes louvar ao Senhor, né?
irmãos, vamos nos colocar em pé. Nós estamos por encerrar o nosso culto nessa noite, porém antes nós não podemos te deixar o convite a você que ouviu a palavra de Deus nessa noite. Eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração. Se você queira receber a Jesus como seu Salvador, a esperança para a nossa vida nessa noite, você pode recebê-lo e também estar nos comunicando. Nós vamos orar pela sua vida. Você vê aí o nosso WhatsApp, os nossos meios de comunicação. Tenho certeza que Deus irá abençoar a sua vida neste momento. Amém? Também, irmãos, temos aqui alguns pedidos de oração que têm chegado pelas redes sociais. Estaremos aqui lendo e também em seguida orando. Jefferson pede oração por Graziela. Também Oswaldo pede oração em favor da sua vida. Cássia Heloísa, ela pede oração também pela sua família, assim como Maria Rossini pede oração pelo seu pai Jaime Rossini. Quantos mais necessitam dessas orações? Amém. Vamos orar, meus irmãos, por essas vidas, também pelo encerramento do nosso culto nessa noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos por esse dia, por esse privilégio, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede, estarmos na sua casa, ó Pai, oferecendo o nosso culto, sendo alimentado pela sua palavra, Senhor Deus, pelos louvores que aqui foram entoados, Pai. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem realizado nessa noite. Também, meu Deus, nosso Pai, nós queremos apresentar as vidas, Pai, que aqui foram citadas, Senhor Deus, que precisam de uma intervenção divina, Pai. Tu conheces a necessidade de cada um, também aqueles que se rendem a Ti como o seu único e suficiente Salvador. Escreva os seus nomes no livro da vida, Pai. É assim nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Meus irmãos, nós queremos convidá-lo para o próximo domingo às 19 horas, o nosso culto com a família. Estejamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus. Estenda vossas mãos. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo é com o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre, e junto dizemos amém. Que Deus abençoe a todos e tenhamos uma boa noite.